vez, minha gente, diretamente do interior do Amazonas. Um caso que é horrível, chega a ser bizarro o que aconteceu. Um homem matou os 2 irmãos após ele ser suspeito de flagrar ali, ele foi flagrado abusando sexualmente da sobrinha de apenas 7 anos de idade. Caso esse que aconteceu no município de Boca do Acre. Agora não para por aí não, viu? Porque ele também teria tentado contra a vida da própria mãe. Ao vivo, na tela do SBT Amazonas, Marcelo Bezerra traz todos os detalhes. Muito boa tarde, Marcelo. Um caso chocante, um absurdo esse caso que infelizmente a gente traz de Boca do Acre, né, Marcelo? Pois é, Luana, muito boa noite para você. Mais uma vez, boa noite a todos que acompanham o SBT Amazonas. Um caso chocante, revoltante e, ao mesmo tempo, uma tragédia entre família, né? Uma família que sofre diante de uma situação como essa e chocante, né? Desses duas pessoas que acabaram sendo assassinadas pelo próprio irmão. Nesse caso, como você bem disse, aconteceu em Boca do Acre, no interior do Amazonas. As vítimas, elas foram identificadas como Francisco da Silva Pimentel, de 36 anos, e a irmã, a Flaviana da Silva Pimentel, de 27 anos. Eles que foram mortos pelo próprio irmão. O Francisco, esse que foi assassinado, né, viu o próprio irmão, o Renildo da Silva Pimentel, abusando sexualmente da própria sobrinha ali, uma criança de 7 anos de idade. Agora imagina, o tio vê aquela situação do irmão abusando da sobrinha, foi intervir aquela situação e acabou sendo golpeado a terçadadas ali pelo corpo. A Flaviana, que também é mãe da criança, irmão do Renildo e do Francisco, foi lá também apaziguar essa situação e acabou sendo golpeadas aí com diversos golpes de teçado pelo corpo, e ela também não resistiu e acabou morrendo. Diante dessa situação, entretanto, esse nojento, sem vergonha, o Renildo, acabou aí tentando sufocar a própria mãe, uma idosa de 60 anos de idade. Ainda depois dele cometer o crime, ele fugiu levando a criança de 7 anos e abandonando em um ramal. Essa criança ficou com diversos ferimentos no rosto. Agora a Polícia Civil ali de Boca do Acre, pede ajuda da população para quem souber do paradeiro do Renildo da Silva Pimentel, de 25 anos, entre em contato imediatamente ou procure a delegacia mais próxima ali do município, que a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. E a gente torce que a polícia possa colocar as mãos nesse nojento que acabou abusando dessa criança e matando os seus 2 irmãos. Triste. Volto com você ao estúdio, minha amiga Luana Lima. Muito obrigada pelas informações, Marcelo Bezerra, externando inclusive a revolta que a gente sente diante desse caso. Gente, é difícil até de encontrar palavras diante de uma barbárie como essa. Um crime que começa com a violência contra uma criança e termina em uma tragédia familiar devastadora. E isso escancara, gente, uma realidade que muita gente prefere não ver, que abusos acontecem muitas das vezes dentro de casa e podem ter inclusive consequências irreparáveis, como no caso dessa família. Você imagina 2 irmãos assassinados pelo autor desse abuso contra a sobrinha? E detalhe, a mãe também poderia ter perdido a vida por conta desse absurdo, dessa nojeira. Agora a gente espera de fato que as autoridades cheguem na localização desse monstro, porque ele está solto por aí, gente. Ele está solto. Se você tem informações do paradeiro deste monstro, é só você ligar para o número 181 da Secretaria de Segurança Pública. Denuncia, fala onde esse homem está, porque ele precisa pagar pelos crimes que cometeu. Ele não pode ficar solta. E a gente, inclusive, pede, mais uma vez, a colaboração da população, que a sua participação é extremamente necessária na busca e localização desse criminoso.